1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Amém? Eu vou ler aqui junto com você que está lendo aqui, tá bom? Vou pegar carona aqui com o Filipe. Está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. Versículo 3 diz assim: O que vendo ele se levantando e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi-se ao deserto, no caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Fala assim comigo: foi sentar-se debaixo de um zimbro. Continuando: E pediu para si a morte, disse: Já basta, ó Senhor, toma-me agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: Levanta, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou pela segunda vez, ele tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho até aqui. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. É certo que o Senhor, Ele tem uma caminhada para cada um de nós. O Senhor, Ele tem um caminho traçado para cada um de nós. Aleluia. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele confia em nós. Amém, querido? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você apresentasse todo o teu ser diante do Senhor, toda a tua vida diante dEle. Apresentasse a tua vida, o teu ministério, a tua família, a tua vida profissional. Eu gostaria que você apresentasse a tua vida sentimental, a tua vida conjugal, tudo que você tem, querido, diante do Senhor. Não sei como é que você se encontra nessa noite. Eu só sei que o mesmo Deus de Elias é o Deus que um dia nós entregamos a nossa vida para Ele, e Ele está aqui nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te amamos, Deus. Nós amamos a tua vida, amamos a tua presença, amamos a tua palavra, porque tu não és um Deus ausente, mas tu és um Deus presente, um Deus que está conosco todos os dias, desde que nós façamos, Deus, a tua vontade e agradamos a ti, Pai. Por isso nós clamamos, por isso nós invocamos o teu nome nessa hora. Nós convidamos o Senhor, aleluia, para viver as nossas vidas, Deus, junto conosco, para que o Senhor tome a direção, para que o Senhor, Deus, tome as rédeas, Deus, assim como o Senhor deu direção, Pai, na vida de Elias. Deus, eu te peço também nessa noite, nós estamos de olho em ti, ó Pai, na tua indicação, Deus, na direção que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, Pai, porque sem o Senhor é certo que nós pereceremos. Sem o alimento do Senhor, com certeza nós não vamos a lugar algum, porque assim, Deus, como está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Assim como Elias comeu o pão do Senhor, nós também queremos o pão, o maná que desce do céu para as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Pode se sentar, em nome de Jesus. E é interessante, né, quando a gente pega na palavra do Senhor para meditar e a hora vai passando. Você falou assim: já é hora de tomar banho, você não vai para a igreja não? Eu olhei para o relógio e falei: puxa, eu chego atrasado na igreja até chato. Mas a hora voa, assim, esse relógio não perdoa, ele passa sem piedade. Mas eu gostaria de dividir algo que o Senhor colocou no meu coração essa tarde e falar a respeito não simplesmente de Acabe, não simplesmente de Jezabel, mas a respeito do zimbro que Elias estava debaixo dele. Você sabe o que é um zimbro? Estava procurando algumas informações a respeito de zimbro. E segundo diz nosso amigo, quando a gente não sabe, a gente vai no nosso amigo dicionário.
ele diz que é uma espécie de arbustos e árvores de médio porte, né? E também de características que ela apresenta, que o tronco dela é muito forte, muito robusto, o tronco cheio e de uma madeira duradoura e, em geral, é de um excelente resultado ali de conservas. Olha só que curioso. E através do próprio zimbro, tem maneiras ali de se manusear, né? Porque é uma árvore também produz um fruto, mas se conserva ali carne de porco e aves, e carne de caça também, aquelas caças que eram feitas, né? Então o zimbro é também uma espécie de pinheiro que cresce de 3 a 5 metros de altura. E os frutos são verdes, e depois de 3 anos, né, período necessário para o amadurecimento, o fruto do zimbro ele se torna preto, né? É curioso isso aí, né? O fruto do zimbro ele muda de cor, ele fica bem pretinho. Mas tem uma associação aqui que fala a respeito do zimbro. Mas nessa ocasião, querido, Elias, ele estava nessa região do Sinai, o profeta Elias. E nesse local havia, nessa época, uma quantidade de frutos e também de zimbro, de pés de zimbro. É por isso que você vê assim, puxa, mas por que Elias não se escondeu debaixo de outra coisa? Porque o zimbro era algo que, pelo menos na época, tinha em abundância naquela região. E desse texto, eu separei algo para dividir com os irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que nós vimos sim, que o zimbro, ele é uma árvore que conserva. Então nós percebemos que o profeta Elias, ele procurou o zimbro não por um acaso, assim como as coisas na vida do cristão não acontecem por um acaso. Amém? Você acredita nisso? Amém. A vida do cristão, querido, é um propósito de Deus, e quando o cristão está na presença do Senhor, o Senhor prepara todas as coisas. Então, naquele momento onde Elias estava sendo ameaçado de morte, até mesmo o que Elias fez? Elias correu ali e se colocou debaixo de um zimbro. Então, o zimbro é uma árvore que conserva e tem essa finalidade, tem essa função. E quando nós olhamos para o Salmo de número 66, no verso de número 9, está escrito assim: Ele, o Senhor, o nosso Deus, aqui o sujeito é oculto, mas o nosso Deus, Ele tem mantido, né, vivos, então não tem nos deixado cair, ou seja, tem nos conservado em vida e tem nos segurado, tem sustentado a cada um de nós. Ou seja, o zimbro ele tem a finalidade de conservar, mas o nosso Deus também é um Deus que conserva aqueles que são teus na tua presença, conserva de pé. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Mas qual é o lugar que se não cai, querido? Na presença de Deus, onde o próprio Deus ele conserva a vida dos seus filhos. O próprio Salmo de número 91, um salmo que nós falamos muito, um salmo muito conhecido, está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ou seja, sombra. Elias ele se escondeu onde? Ele se escondeu debaixo da sombra. Ali sim, da sombra do zimbro, mas automaticamente simbolizando ali a mão do Senhor, do nosso Deus, e ele estava descansando na presença do Pai. Amém, querido? Glória a Deus. Então o zimbro nós podemos comparar também com a mão protetora de Deus. A mão protetora de Deus, aquilo que o Senhor ele põe para guardar, para proteger as nossas vidas, para nos conservar. Amém? Você quer se conservar protegidos debaixo da potente mão de Deus? Você quer estar protegido pelo Senhor? Amém, querido? Eu quero dizer para você que não existe nenhuma proteção melhor do que essa. Por mais que lá na tua empresa tenha um seguro de vida, né? Esses dias eu fui perguntar assim, quanto que é o seguro de vida aqui? Aí falaram, é tanto. Eu falei, puxa, mas não dá nem para morrer. Porque se o seguro de vida não cobre nem as contas lá, né? A viúva vai ficar com problema ainda, com conta para pagar. Eu falei, não, deixa para lá, Senhor. Vamos pagar essas contas primeiro, depois já leva. Porque o seguro de vida é pequenininho, André. As coisinhas assim que... Você vê quanto valoriza a vida da gente, né? E tem mais ainda, depois que você morre, tem que correr atrás, senão o pessoal não quer pagar não. Tem esse detalhe ainda. Então o negócio é permanecer diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus justo, amém, querido? Ele dá o valor necessário para cada coisa. Então, querido, por que Elias foi para debaixo do pé desse zimbro? Por que Elias foi? Assim como nós já lemos, o versículo de número 1, do capítulo 19 de 1 Reis, onde tudo começou. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, porque Elias matou os profetas de Baal. Os profetas pagãos comiam na mesa de Acabe, aqueles profetas comprados,
Graças a Deus que esses profetas só existiam naquela época, amém? Então Jezabel mandou um mensageiro até Elias. Olha, vai lá e fala para Elias. Jezabel era, imagina, gente, o pessoal fala aí fora os antigos, né, coisa ruim. Imagina coisa ruim. Jezabel era coisa ruim, sabe? Acabe, ele se tornou, sabe, pior que ele adotou isso para ele. A palavra do Senhor disse que não houve rei pior que Acabe, mas também com a mulher dessa não poderia existir, né? Porque a mulher, o sujeito sobe de vez, né? Acertou, casou, acertou, tomou juízo, tá com o conselho do lado, ou desaba de vez. Acabe foi do outro lado, ele desabou, né? Já não era grande coisa, mas piorou. Aí se tornou aquilo que a gente vê que diz a palavra. Então Jezabel fez saber, mandou um mensageiro dizer para Elias: olha, Elias, façam-me os deuses como lhe aprove, se amanhã, essas horas, não fizer com a tua vida aquilo que você fez com um desses profetas. Resumindo em poucas palavras, da mesma maneira que você matou os profetas de Baal, você matou os nossos profetas, assim também eu vou matar você. A tua cabeça não vai ficar em cima do pescoço. Elias, meu Deus do céu, cabeça dá até uma coceira quando fala essas coisas, porque na época, não era que nem nos dias de hoje, não. A lei não permite, a lei era do mais forte, manda matar e pronto, principalmente sendo rei, e principalmente sendo profetas, porque a moda da época era matar profeta, que até profeta se escondia, né? Eles tinham que se esconder muitas vezes, e é o que Elias fez. A hora que Elias tomou consciência das coisas, o que Elias fez? Dá no pé. A mulher tem a fama de que não presta, não vale nada, e prometeu me matar. Eu vou sumir daqui. A hora que ele olhou para si mesmo, ele pegou, né? Mas é interessante, querido, que não só Elias, mas muitos homens de Deus, e aí esse mesmo que eu vou falar, citar nesse momento agora, ele disse assim lá no livro de Atos, que para nós entrarmos no reino de Deus, importa nós passarmos por muitas tribulações, por muitas dificuldades nessa vida. E ele diz assim também, apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, no verso de número 10, e tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, e procedimento, e propósito, e fé, e longanimidade, e amor e perseverança. Versículo 11 diz assim: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, que variadas perseguições tenho suportado, mas de todas, entanto, me livrou o Senhor. Amém, querido? Ele disse: de todas as perseguições o Senhor me livrou. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, de todas as coisas, queridos, se nós queremos servir ao Senhor, com certeza nós seremos perseguidos, seja no trabalho, seja onde for, querido. A perseguição, ela vai existir. Amém, querido? Você crê assim? Você crê que vale a pena passar tudo isso pelo Senhor, pela palavra de Deus? Amém? Ou seja, Deus, ele nos livra na nossa vida de toda a perseguição, assim como livrou o apóstolo Paulo. Embora o apóstolo Paulo, nós podemos dizer até que um homem que, na verdade, nem simplesmente tiraram sua vida, mas ele próprio, dá até para dizer assim, né? Se entregou, porque, embora cortaram o pescoço dele, mas um homem que disse que tanto faz ir para o céu, ficar aqui por enquanto, mas é melhor estar com Cristo, mas se for para benefício, eu prefiro ficar aqui, né, para o auxílio de vocês. Mas uma coisa maravilhosa. Então, na verdade, a gente percebe nisso, querido. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que a morte para o cristão é um benefício, é algo maravilhoso, querido. Simplesmente nos leva mais rápido ainda para a presença do Pai, mais rápido ainda. A pessoa já não precisa nem esperar o arrebatamento, já vai para o descanso do Senhor. Amém, querido? É maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, o Senhor, ele nos livra. O Senhor nos guarda de toda a tribulação. O Senhor nos guarda de toda a angústia. E assim como também ele tinha um propósito para Elias, assim também ele tinha um propósito para a vida de Paulo. E o Senhor, querido, assim também ele tem um plano. E assim também o Senhor, ele tem um propósito para as nossas vidas. Você crê que você nasceu com um propósito para você? Você crê nisso? Amém, querido? Ou você crê que, desculpa a expressão, você foi, não vou pegar tão pesado, ou você simplesmente apareceu, você simplesmente surgiu, ou um acaso, né? Do mundo o pessoal fala, bum, explosão, né? Mas você simplesmente apareceu aí, um acidente lá de percurso,
e você veio ao mundo, aparecia aqui. Nada, querido. O Senhor, antes de nós nascermos, Ele já tinha um plano, já tinha um propósito, já tinha um projeto para mim, um projeto para você. Amém, querido? Muitas coisas, querido, não acontecem porque muitas pessoas não adotam de Deus aquilo que Deus tem para si. Mas Deus tem um plano para cada filho teu, para todo aquele que se achega na presença dEle. Então, querido, a pressão de Jezabel, ou seja, 24 horas. Até amanhã, eu vou dar um fim nesse moço. Jezabel pensou que ela estava falando com qualquer profeta, com qualquer pessoa. Jezabel estava falando com alguém que tinha intimidade com Deus. Amém, querido? Amém? Nós precisamos, querido, buscar essa intimidade com o Senhor. Buscar, querido, a palavra do Senhor não fala assim tanto a respeito do chamado de Elias, dos pais de Elias, porque quando ele disse, não sou melhor que meus pais, não dá para ter ideia assim, de como eram realmente os pais de Elias, ou como era Elias e ali a respeito do chamado de Elias. Mas nós sabemos sim de algo, que Elias tinha uma caminhada com Deus. Elias conhecia o Deus que servia. Amém, querido? Quantos querem conhecer o Deus que serve? Quantos querem conhecer mais o Senhor? E a própria palavra do Senhor nos chama a conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor Jesus, a nos aproximar cada vez mais dEle. Porque, querido, quando nós nos aproximamos do Senhor, assim como nós já ouvimos essa noite, todas as vezes que você precisar, querido, de um ombro, você vai encontrar o ombro do Senhor, nosso Deus. Cada vez, querido, que você precisar de alguém para enxugar as lágrimas do teu rosto, por mais que você não encontre nos homens, nas pessoas, mas você vai encontrar no Senhor teu Deus. Amém, querido? E é por isso que quando nós temos essa aproximação de Deus, nós não temos simplesmente um Deus para servir. Não é, querido, simplesmente um Deus para servir. Eu sirvo a Deus, mas não é simplesmente isso. Porque Deus, querido, é completo na nossa vida. Porque quando você passa a servir a Deus, irmão, você encontra um companheiro, você encontra um amigo. Jesus disse, não vos chamo mais de servo, mas de amigos. Abraão era chamado amigo de Deus, sabe? Então, quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós encontramos alguém que nos guia, alguém que nos dá direção, alguém que abençoa nossas vidas, que trabalha por cada um de nós, como disse Isaías capítulo 64. Alguém, querido, que está conosco 24 horas por dia, assim como o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós temos esse encontro com Deus, essa aproximação de Deus, amado, nós temos muito mais com Deus para servir. Nós temos alguém que completa a nossa vida, bem amado? Alguém que é completo em cada um de nós. Então, querido, a pressão ali de Jezabel e a promessa dela, e as pessoas conheciam a promessa de Jezabel. Certa vez, Acabe, ele quis comprar uma plantação, e o sujeito, dono da plantação, ele falou: não, é no campo de lentilhas. Ele falou: não quero vender. É normal, se é teu, você vende, ou não vende, é teu. E Acabe foi aquele manhosão, sabe, foi lá, meio de beição, arrastando no chão. Chegou lá, Jezabel ficou sabendo, e Jezabel falou assim: matou, o negócio é teu. Elias sabia da fama de Acabe, Elias sabia da fama de Jezabel. Então a pressão de Jezabel de que mataria Elias, diz assim, versículo 2: então Jezabel mandou os mensageiros. Ou seja, Jezabel poderia simplesmente matar Elias? Poderia, claro que poderia. Jezabel poderia falar simplesmente: olha, Acabe, nós vamos dar um fim em Elias. Não fala nada para ele, nós vamos pegar ele de surpresa, vamos dar um fim nele. É claro que com certeza Deus, com o plano e propósito que tem para Elias, é claro que com certeza guardaria ele. Mas a palavra do Senhor diz, em João capítulo 10, também no verso 10, que o maligno, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas tem uma vírgula, um espaço de tempo que diz assim, que o Senhor, ele vem para dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro que o inimigo, 1 Pedro capítulo 5, o inimigo, ele fica bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, se der brecha, traga mesmo. Jezabel estava ali como que um leão rugindo, bramando, buscando tragar Elias. Já vai ter tantos profetas, Elias é só mais um. Mas a palavra do Senhor diz que no Senhor nós encontramos um abrigo, querido. No Senhor nós encontramos um refúgio. Salmo de número 46. Assim diz a palavra do Senhor, que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A quem nós temeremos, querido, se o Senhor é aquele que guarda as nossas vidas, aquele que guarda as nossas almas. Mas para saber de tudo isso, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos.
E ele está dizendo, é por isso que ele disse assim, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, vinde a mim. Todo aquele que se chega ao Senhor conhece a Ele. Todo aquele que se chega ao Senhor, querido, passa a saber o Deus que serve. Amém? Então, querido, existem alguns grupos de pessoas que eu gostaria de dividir com você. Esse primeiro grupo de pessoas, eu chamei de aqueles que estão indo para debaixo do zimbro. Talvez a tua vida esteja assim. Talvez você esteja buscando um lugar, um esconderijo para você. Talvez você esteja indo para debaixo do zimbro. Quando a pessoa ela vai para esse lugar, querida, é porque ele já está desanimada. Ela procura um zimbro para si. Ela procura um lugar de refúgio. Ela procura um lugar de refrigério. Ela procura um lugar onde um bálsamo possa ser derramado sobre a vida dela. Um refrigério sobre o espírito, sobre a alma dela, de angústia, de desespero, do medo muitas vezes, querido, da solidão muitas vezes. Elias pensou que estava sozinho, mano. Elias não foi o único. Mas certa vez Moisés também pensou que estava sozinho, pensou que seu ministério seria algo frustrado. E lá no auge, talvez, da sua frustração, arrebanhando ali, cuidando das poucas ovelhas do seu sogro Jetro, lá no deserto, Deus se manifesta no meio das sarças. Em outras palavras, resumindo o chamado de Deus para Moisés: Moisés, eu tenho algo contigo, tenho grandes coisas para a tua vida. Glória a Deus. Eu tenho um povo para você libertar para mim. Amém, querido? Amém. No momento de auge, talvez, da solidão, talvez de um momento de dificuldade de Moisés, o Senhor se manifestou na vida dele. E existe, querido, outro grupo de pessoas. Existe um outro grupo de pessoas. E eu chamei de... Existem os que estão indo para debaixo do zimbro. E os que estão já debaixo da sombra do zimbro. Elias foi correndo, se colocou lá. Com tudo aquilo, com toda aquela preocupação, com toda aquela fadiga, com toda aquela pressão e opressão. Sabe, com todo aquele desânimo até mesmo, como quem diz assim: puxa vida, ser profeta, olha só que trabalho que dá ser profeta. Elias se escondeu naquele lugar. Ou seja, algo interessante que o Senhor me chamou a atenção. O zimbro também é um lugar onde nós podemos contar tudo para Deus. Quando Elias estava exercendo o seu ministério, homem de Deus, desce daí. Se eu sou homem de Deus, essa fogo consuma. Quando Elias estava exercendo o seu ministério, ele não expunha suas dificuldades, suas lutas. Não. Mas quando a aflição veio e tomou conta do coração dele, ele se colocou debaixo do zimbro. Aí ele começou a desabafar para Deus. Então nós podemos chamar esse zimbro, podemos chamar essa árvore, esse arbusto, sabe, que tem tantas qualidades, que conserva, que preserva. Nós podemos chamar de um lugar onde nós podemos contar tudo para Deus. E Jesus, ele disse assim, lá no começo do Evangelho de Mateus: quando nós formos falar com o Senhor, Ele pediu para nós entrarmos no nosso quarto. Quarto é um lugar de intimidade, um lugar onde só nós e Deus estamos ali. Entra no teu quarto, e lá no teu quarto, lá no secreto, você ora a Deus, você ora ao teu Pai que está em secreto, e Ele te ouvirá. E interessante que lá, quando Elias começou a clamar, quando Elias começou a se expressar, quando Elias começou a se expor diante de Deus, colocar as suas limitações diante do Senhor, ele disse assim: olha, já basta. Senhor, basta. Para mim chega. Chega de ser profeta. Chega de confronto. O zimbro é um lugar de abrir o coração. Amém, querido? A palavra do Senhor diz no livro de Salmos que os ouvidos do Senhor eles estão inclinados para ouvir a nossa oração, o nosso clamor, também o nosso louvor, também a nossa adoração, a nossa busca. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os ouvidos do Senhor estão ali, inclinados para cada um de nós. Zimbro é um lugar de renúncia. Ser profeta, né? Tá com aquela capa nas costas, como normalmente os profetas andavam. Tinha todo um traje, ele era conhecido, assim, principalmente pelo seu traje. E alguns diferenciados, como João Batista, mas eles eram conhecidos também pela maneira com que eles se portavam e pela maneira com que eles vestiam. Mas zimbro é um lugar de renúncia. Ou seja, irmãos, independente daquilo que nós somos,
independente se nós somos membros, se nós somos diáconos, independente se nós somos músicos, se nós cantamos ou se nós pregamos, independente disso, querido, nada pode nos livrar muitas vezes das aflições dessa vida. E muitas vezes, irmãos, não adianta, marido. Por exemplo, a aflição, ela vem e toma conta de mim. Não está aqui, está lá, cara. Eu pego minha credencial e falo assim para a aflição: olha aqui, você sai de mim. Você sai de mim, eu sou pastor. Se a aflição pudesse falar para mim, ela ia rir da minha cara. Ela ia falar: e daí? É mais um. Ele ia falar: eu sou pastor. Ela ia falar: eu sou aflição, estou chegando, tomando conta da tua vida. Então, querido, isso não vai adiantar nada. Então, querido, quando a aflição ela chega na nossa vida, nós precisamos renunciar. Renunciar, querido, é dizer: nós somos seres humanos e de nós mesmos, nós nada podemos fazer. Mas nós contamos com alguém que pode fazer algo por cada um de nós. Nós contamos com a presença do Senhor, nosso Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas Ele disse que também com Ele nós somos mais que vencedores. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Então, querido, Ele mesmo ali, querido, Ele disse: já basta. E Ele mesmo no deserto, Ele mesmo foi para o deserto, Ele mesmo caminhou para o deserto, ao caminho de um dia. Irmão, um dia caminhando, pensando em todas as aflições, na pressão daquela mulher de Isabel, e, sabe, na ameaça, e pensando: puxa, agora o que eu faço? Um dia inteiro pensando só nisso e caminhando para o deserto. Ou seja, a pessoa pensa assim: puxa vida, então quer dizer que quando a aflição ela vem me assolando, eu já posso... É interessante porque quando a aflição vem, pessoas elas vão no caminho, elas não encontram um zimbro para se colocar debaixo dele. Essas são as pessoas que se perdem. As pessoas que não encontram um lugar, querido, para descansar as suas vidas. Essas são as que não encontram o Senhor. E muitas vezes vive 500 anos na igreja, 1000 anos na igreja. Se a pessoa tivesse vida, ela ia falar assim: e depois ela não se converte, ela se perverte para o catolicismo, né? De volta. Ela fala assim: eu não encontrei Deus onde eu busquei. Não é que não encontrei, que não procurou. Todo mundo que procura encontra, diz a palavra. Eu tenho que crer a palavra. Então, querido, mas Elias disse: já basta. Já basta. E ele se assentou debaixo daquela árvore. Ele se assentou debaixo daquele zimbro. E ele pediu para si a morte. Ele disse: Senhor, a minha alma toma para ti, Senhor. Eu não sou melhor que os meus pais. Não quero viver mais, Senhor. Toma minha alma para si. Pode me levar. Me tira desse mundo, ó Deus. Sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Somente quando algumas coisas acontecem nas nossas vidas, que nós realmente vamos nos entregar ao Senhor exatamente como o Senhor quer que nós entreguemos. Quando tudo está maravilhoso, a gente está simplesmente curtindo o momento. Tudo está virando trabalho, a gente está simplesmente curtindo o momento do trabalho. Olha que bênção, que maravilha. Você ajusta a máquina, né? Aperta o botãozinho. Só que acho que é quase impossível fazer isso. Aperta o botãozinho assim, corre tudo bem no dia, né? Aí quando o negócio começa a enroscar, trava tudo, e o negócio não sai, o homem está do teu lado, você fala: ô Senhor, manda tua paz aqui, né? Manda o teu bálsamo para refrigerar e transforma o coração assim, homem, paciente. Sabe, querido, o zimbro é também um lugar de entrega. Toma a minha vida, toma, Senhor, tudo que eu tenho, toma, Senhor, tudo que eu sou. E sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe qual é a finalidade de muitas vezes tantas coisas surgirem nas nossas vidas? Eu falo assim, querida, porque no começo, bem no começo, daqui quando nós começamos esse trabalho, eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito, louvo a Deus. A gente já caminhou 4 anos, a gente já caminhou um tanto, louvo a Deus por isso, por termos começado do zero, do nada. Mas no começo eu já disse isso uma vez, que o desânimo ele bateu tão forte, né? Desânimo bateu, eu falo assim para você, porque só quem mora com a gente que sabe aquilo que muitas vezes a gente passa. E eu falei assim para minha esposa um dia, olha, a gente só não baixa as portas, né, porque a gente não paga aluguel. Se a gente pagasse aluguel, ó, esquece. Ia falar: irmãos, me perdoa, vamos cada um procurar uma igreja, eu vou procurar uma também. Porque, ó, sabe aqueles dias, irmão, que você sabe que Deus vai te cobrar depois. Mas você sabe aqueles dias que você não quer mais nada, sabe? Você fala assim: não, esquece, deixa pra lá. Você não quer, eu também não quero. Se alguém faz questão de não caminhar, então não caminha, não vai. Sabe aqueles dias que você está entregando tudo?
E eu comentei isso com ela, falei, cara, sabe, pra gente não, sabe, e um monte de gente torcendo, assim, pra gente quer torcer. Mas do outro lado, os anjos, o Senhor falando, levanta, 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 levanta. E a palavra do Senhor que nós temos que ouvir, o Espírito Santo, a gente querendo, ele sabia, quase se prostrando, e o Senhor levantando, tomando a nós pela nossa mão, porque Ele tinha um plano na minha vida, um plano na tua vida também. Porque Ele sabia que pessoas só chegariam a esse lugar para ter um encontro real com Deus. O Evangelho precisava chegar a muitos lugares ainda, através da minha vida, através da tua vida, através dos missionários que vão sair desse lugar, que vão se levantar nesse lugar, através dos evangelistas, os pastores, os ministros de louvores que vão sair desse lugar. Deus vai levantar aqui. O Senhor tem um plano na vida deles, na nossa vida também. Nós sabemos isso. Que o Senhor permitiu que nós permanecêssemos, que nós continuássemos de pé. Mas Ele disse, toma agora a minha vida, Senhor. Como quem diz assim, toma meu ministério. Toma meu ministério. Em 1 Reis 19, versículo de número 4, fala a respeito disso. E o quebrantamento, querido, no coração de Elias, de um profeta, sabe? Porque Elias era um homem, amado, que, usado por Deus, e tinha intrepidez, tinha ousadia, e debatia ali com Acabe, sabendo da natureza de Acabe e de Jezabel. Acabe disse certa vez para Elias, olha Elias, você é o fora da lei, como quem diz assim, você é aquele que está aí causando toda essa perturbação. Elias disse para Acabe, olha, o perturbador é você, o problema é você. Você não consegue a tua vida com Deus, olha só como é que as coisas estão, por tua causa está assim. Em outras palavras, isso com o rei, com aquele que tinha poder de matar, de tirar a vida e também de deixar viver. Sabe, querido? Mas naquele momento, Elias, ele se humilhou. Naquele momento, Elias, ele se entregou, ele se deitou naquele lugar. Você sabe quando a pessoa ela está cansada, ela dorme, ela encosta, ela dorme. Quando ela está desanimada de tudo mesmo, ela encosta, ela dorme. Isso espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Mas o Senhor mandou um anjo naquele lugar. O Senhor mandou um anjo naquele lugar. Como quem diz assim, olha, vai lá cuidar daquele meu servo, do profeta Elias. Vai lá porque eu tenho um tratamento com ele, eu tenho uma obra na vida dele. Você crê que o Senhor tem uma obra, o Senhor tem um tratamento com a tua vida? Você crê nisso? O tratamento de Deus, querido, ele serve para restaurar. Restauração. Você vai no médico para quê, querido? Você vai no médico para quê? Muitas vezes, doutor, eu não estou muito bom não, eu queria que o Senhor desse um remédio para me derrubar. Eu estou bem demais de saúde, Senhor. Eu queria que o Senhor me desse um injeção. Sabe essa sossega ali, esse negócio que desaba? Eu queria uma dessas porque eu estou bem demais. É assim, para isso você vai no médico? Claro que não. Esse dia eu fui, gripado, faz umas 3 semanas. Eu confundo gripe com resfriado, com não sei o que. Eu falei, doutor, acho que estou gripado, ó. Estou precisando do negócio. Primeiro eu perguntei assim, tá fazendo check-up aí? Tinha umas mocinhas assim, sabe, novas, né? Assim, sentadas assim. Ele falou, check-up? Como assim check-up? Eu falei, moço, aquele negócio que a gente faz de vez em quando para saber se a gente está vivo, quanto tempo tem de vida útil. Eu falei para o enfermeiro, já fui além, para saber quanto tempo a gente tem de vida útil, faz aí. Ele, então, eu falei, não, deixa para lá. Esse aqui eu estou muito bem, estou com uma gripe, há uns tempos aí, tem um negocinho forte, esse negócio para sarar, para levantar a gente. Você tem um negócio desse aí? Tem injeção? Eu falei, não tem problema, se injeção se dói, se dá um negócio assim, levanta a gente, sabe? Vai ficar meio duro assim umas horas, mas não tem problema, o negócio é feito. Foi feito, é bom? É. Então dá esse negócio aí. E, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu abrir um parênteses e dividir uma coisa com você. Falando a respeito de fraquezas e limitação e humildade. Uma coisa, irmão, eu não tenho medo de agulha. Eu sou doador de sangue, de medula, de ossos, sabe? De órgãos. Doador de tudo. A gente sempre está lá abrindo a mão e fechando o banco de sangue, normal. Tem até aquela carteirinha de doador. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A injeção, o sangue de Jesus tem poder. E o problema não é a injeção. Eu fui tempo atrás no hospital e eu mostrei uma senhorinha, assim, senhorinha, vamos assim, já desse tamanho, moreninha. Ela falou assim, eu fui lá, né, o médico falou assim, o remédio que eu tenho é esse aqui. Eu falei, tá, estou bem, é esse mesmo. E aí eu fui lá. No quartinho, a senhorinha falou assim, entra aqui no quartinho que eu vou preparar lá. E eram 2, uma de cada lado. Não dá para dobrar a dose num negocinho só e põe uma vez? Não, tem que ser uma em cada lado.
É tortura dobrada. Aí eu cheguei lá e a senhorinha, baixa aí. Cheio. Agora ela pegou o algodãozinho com álcool já me faz ter uma impressão, já dá um gelo nas colunas aqui, nas espinhas. O algodãozinho com álcool que é o problema, a arma do crime. O algodãozinho com álcool é aquilo que me massacra. Ela pegou o algodãozinho, falei, puxa, moça. Calma. Mas calma, que jeito você está passando esse negócio aí? Ela, de novo. Eu fiz assim, ela falou, calma aí. Aí na terceira vez ela falou, você quer que eu vá chamar um enfermeiro para me ajudar? Porque eu injeção em você. Olha o tamanho do marmanjo. Você quer que eu vá chamar um enfermeiro? Não, pode fazer o trabalho. O problema é a preparação. Porque esses dias eu fui no Samaritano, estava lá conversando com a moça falou, tem uma injeção para aplicar em você. Eu falei, não, tudo bem, pode aplicar. E ela conversando, a senhora que sentiu, pum, já foi. Aquela coisa rápida. Então, essa coisa de, sabe? Então, querido, o Elias, ele correu para esse lugar, Elias correu para debaixo desse lugar, e Deus, ele mandou um anjo, sabe, amado? Ele mandou um anjo para cuidar de Elias, um anjo para ter um tratamento ali com Elias, para dar um alimento para Elias. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, o alimento para as nossas vidas, querido. Não adianta ser aquela janta, aquele alimento que você vai provar depois que você sair daqui, ou se você já fez isso. O alimento para a vida do cristão não basta ser simplesmente esse, querido. O alimento para as nossas vidas precisa ser, querido, o alimento que vem do céu. Deus, ele mandou, querido, o alimento do alto ali para Elias. Olha, Elias, come, Elias, bebe, Elias, porque longa é a tua caminhada. Você pode pensar assim, não, moça, mas ele deu um negócio de comer, deu um negócio de beber. Eu sei, irmãos, mas não era algo comum. Elias, com aquilo que comeu de Deus, nós já vamos chegar lá, ele andou 40 dias e 40 noites até chegar a um lugar determinado. Você acha que isso é natural? Alguém andar 40 dias e 40 noites com um alimento assim, direto, sem se alimentar de outras coisas? Falando daquilo que está, querido, debaixo do zinco, falando daqueles que estão debaixo daquele lugar. Quando Elias andou 40 dias e 40 noites, Elias chegou em um lugar chamado Horebe. Fala assim comigo, Horebe. Horebe. Fala mais forte, amado. Horebe. Horebe. O monte de Deus. O monte de Deus. O monte de Deus. Elias andou, querido, para chegar nesse lugar com o alimento de Deus, com o sustento de Deus. Para que Elias foi, querido, até Horebe? Para que lá Elias pudesse receber o tratamento diretamente com Deus. Então, querido, quando nós olhamos para o anjo dando algo ali para Elias, é como se nós chamássemos assim de um clínico geral. Ah, é assim, eu vou te indicar para um especialista, para alguém que é mais especializado. E ele te manda andar 40 dias e 40 noites ali. Quando ele chega no monte de Deus, aí ele chega para o especialista vai dar ali o diagnóstico certo para ele. O especialista vai dizer assim, olha, você precisa disso. Sabe, querido? Quando nós estamos ali, querido, na nossa mente, refletindo a respeito, querido, muitas vezes, de adversidades e tantas coisas assim que se colocam diante de nós, nós oramos a Deus, aparentemente, nós estamos ali simplesmente expondo, mas não, nós estamos colocando algo diante do Senhor. Sabe quando vem aquela mente, aquele pensamento assim, puxa, eu acho que Deus isso para mim. Eu acho que Deus isso, tal coisa para mim. E o acho não é algo certo, o acho é algo duvidoso, é uma linguagem incerta, Deus não trabalha no meio do acho. Deus, ele trabalha no meio da certeza. E quando, querido, a gente, depois de ter orado a Deus, ter clamado a Deus, a gente começa a buscar o Senhor, a gente se consagra ao Senhor, a gente se separa para Deus, para o tratamento de Deus, vamos chamar assim, de um jejum, aquilo que muitas vezes se precisa para um tratamento aí fora. Quando a gente se separa para Deus, se prostra diante do Senhor, o Senhor começa a tratar diretamente conosco. Amém, querido? Graças a Deus por isso. O Senhor é aquele que trata de cada um de nós, querido. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. O Senhor é aquele que sustenta, aquele que trabalha na nossa família, querido. O Senhor é aquele que trabalha no nosso coração. O Senhor é que trabalha, querido, no coração duro até mesmo, daqueles que você tem orado, que você tem clamado para se achegar a Deus. Sabe, amado? Daqueles que você tem apresentado diante do Senhor e muitas vezes endurece o coração para o Senhor. E você muitas vezes fica na tortura de saber que há um só Deus e há alguém só que pode salvar, que é Jesus Cristo, como diz em Atos 4:12. Você sabe que só em Jesus salva. Muitas vezes a pessoa não se achega a Deus, você fica na tortura, se remoendo. Deus, e agora? Senhor, e agora? E o tempo, o Senhor, está se passando e
Mas o Senhor, Ele começa ali o tratamento, querido. O Senhor começa ali o tratamento. E saindo Elias ali debaixo daquele lugar, ele foi ter um encontro com Deus. Ele foi ter um encontro com o Senhor no Monte Horebe. E ali, querido, saindo daquele lugar, Deus começou a falar, a tratar diretamente com ele. E Deus, querido, Ele manda falar, querido, para cada um de nós a respeito disso, querido, da nossa aproximação com Deus. Você sabia que, pelo menos aqui em casa é assim? Você percebe que eu falo baixo? Você percebe isso? Eu não tenho tom de voz alto, eu falo baixo. E quando às vezes a gente fala assim em casa para o filho, vem aqui, o filho faz isso, que a gente grita? Não. Alguns gritam, alguns assoviam, né? Cada um tem suas manias aí. Mas eu simplesmente falo, eu nem costumo, nem o hábito de gritar, falar alto. E o filho só ouve a voz do pai quando ele está próximo. Assim como diz o livro de Salmos. Deus, Ele revela os segredos para os seus filhos, mas Ele revela ali. Porque quando Jesus falava para a multidão, Jesus falava em um tom de voz e a voz do Senhor ia para a multidão toda. Mas quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus chamava eles no particular e disse assim: vocês também não entenderam? O que eu vou explicar para vocês? É assim, 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 essa parábola. Tinha coisas que Jesus explicava só para eles, por causa da intimidade, por causa do plano, por causa do propósito, por causa daquilo que o Senhor tinha preparado para cada um deles, amado. Se você crê que Deus tem um plano, se você crê que Deus tem um propósito, querido, algo planejado para a tua vida, amado, se você crê nisso, é necessária essa aproximação diante do Senhor, querido, para nós sabermos qual a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, irmãos? Nessa trajetória de Elias, Deus estava preparando Elias para algo maior. Para algo maior. Nós sempre falamos, querido, a respeito do que está escrito. Ah, a glória da segunda casa é maior que da primeira. Nós sempre falamos, o melhor ainda está por vir. Mas para receber o melhor, querido, para buscar o melhor, nós precisamos nos preparar para isso, para as nossas vidas. E para algumas coisas, infelizmente, amado, nós não estamos preparados. E o Senhor, Ele quer muitas vezes nos preparar. Existem coisas, irmãos, que nós aprendemos, sabe como? Sozinho. Ali diante da situação. Existem caminhadas com Deus que nós adquirimos, querido, experiência sozinho. Meu pastor falava muita coisa. Pastor, a gente sempre encontra com ele na oportunidade, vai dar um abraço nele. E ele sempre pergunta: e aí, como é que tá? Trovão falando. E aí, como é que tá? Bem, pastor, graças a Deus. E a fé? Estamos na rocha. E a igreja lá, como é que tá? Não, pastor, a gente está na direção. Quantos cultos tem? Já perguntou quantos cultos tem? Tinha 4 na época. A gente conversou com ele a última vez. Ele falou assim: ainda bem, porque tem igreja aqui que nem 4 cultos não tem, então você está fazendo mais, então tá bom então. Tem uns aqui que eu nem sei o que eu faço com eles. Ele faz, não, entrega para o Senhor sabe o que faz. Mas ele sempre dá esses conselhos para a gente. Mas é interessante, querido, ele sempre nos prepara para o melhor. Na última conversa que eu tive com ele, ele me deixou aqui, né? Deu carro, onde está de carro? Não, top. Tá vendo? Eu te levo. Ele veio falando para mim umas coisas que eu não queria ouvir, mas ele falou. Ele falou: deixa eu falar umas coisas para você. Passou a mão no bigode. Deixa eu falar umas coisas para você. Eu falei: fala, pastor. O ministério é assim. Ele, irmão, daquele que ele fala, você ouve. Melhor você não questionar quando ele está falando. Sabedoria é nessa hora ouvir. A gente já conviveu 15 anos junto, a gente escuta. Aí ele falou: tem umas coisas para falar para você. Ministério é assim. Você vai passar por muita dificuldade. Eu não queria lembrar disso. Dentro a gente fica assim, nem queria lembrar disso. Você vai passar por muita luta. Meu Deus do céu. Ele falou: mas não é a dificuldade que vai fazer você voltar atrás. E ele falou: eu vou falar mais ainda. Eu só me colhendo no banco ali do lado. Eu vou falar mais ainda. Você vai dar a tua vida na obra, você vai dar a tua vida no altar. Está velhinho já, igreja. Que ele disse assim: aí tem mais. Depois que você entregar a tua vida toda, tudo que você tem no altar, muitos vão sacudir os ombros para você. E ele falou assim: mas você não liga para isso não. Você pega aqueles que querem caminhar com você e você vai. Não olha para trás por nada, senão você desiste. Eu falei: meu Deus, quantas palavras consoladoras. Ouvi um dia só. Palavras animadoras. Mas a gente precisa ouvir essas coisas lá. É a hora que ele desceu do carro aqui, eu falei: graças a Deus.
Graças a Deus por isso, né? Fomos orar ao Senhor. Senhor, já que sabemos que é assim, porque eu já tenho essa experiência, Senhor, nos ajuda. Nos fortalece, Senhor, para nós passarmos por tudo isso. Então, querido, Deus estava preparando Elias, querido, para algo maior, querido. Deus estava, na verdade, moldando Elias, colocando Elias no molde que Deus queria que Elias estivesse, para que se tornasse, querido, uma joia preciosa nas mãos dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você, já encerrando. O que você quer ser nas mãos de Deus? Se você quer ser uma matéria bruta, amém. Não é o meu conselho, mas amém. Se você quer se tornar algo mais puro, brilhante, algo mais precioso, amém. Mas vai ter que passar pelo fogo. Vai ter que passar pelo molde. Tem que passar pelo processo de Deus. É como o carvão, sabe, quando ele ali está na condição de fraco, ele sofre ali a pressão, sofre a temperatura, todas aquelas coisas ele sofre, né? Mas lá na frente ele vai se tornar algo precioso. Você olha para o carvão e fala, por exemplo, ele só serve para fazer churrasco. E quando não tem carne, nem para churrasco não serve, né? É para as crianças ficar brincando, só escrever as coisas na parede. Então, você olha para o carvão, você olha assim, não serve para nada, mas quando ele começa a receber o tratamento, sabe o que é? É como, por exemplo, com as peças que a gente vê, né? Na empresa, o negócio tem que ser. É mole, você bate o negócio é mole. Mas quando passa pelo tratamento térmico, o tratamento térmico é uma temperatura muito alta, quase 1000 graus alguns ali. Sabe, vem aquele monte de química ali, sabe, ali, aquele processo todo, depois ele desce embora. Não sei que processo está passando. Você está ali no calor, você já está descendo no ombro. Aí quando você desce no óleo, você fala, graças a Deus, veio o bálsamo de Gileade sobre a minha vida. Mas ainda não acabou. Depois você passa pelo óleo e tem a tenda. É um negócio que anda um pouquinho mais. Para lá na frente está como as pessoas querem que esteja. Sabe, querido? Abra a tua Bíblia. Agora eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Ou você acompanhasse aqui com o Felipe, em Ezequiel capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse. Que você acompanhasse comigo. Ou aqui no telão até mesmo, ou na tua Bíblia. Ezequiel capítulo 3, verso de número 9. Uma palavra que me chamou muito, mas muita atenção mesmo. O profeta Ezequiel estava ali e um conselho que o Senhor Deus havia dado a ele. Ezequiel capítulo 3, verso de número 9. Eu vou ler aqui junto com você. Diz assim: fiz como o diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Agora eu vou ler uma outra tradução que diz assim: farei com que você fique tão forte como uma rocha, e tão duro como um diamante. Olha só que interessante. E tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, não se assuste com esses rebeldes. Ou seja, o mundo não pode nos assustar. Os acabes que existem no mundo lá fora, o sistema não pode nos assombrar, querido. Nós precisamos permanecer na presença do Senhor para que nós, lá na frente, querido, sejamos um instrumento na mão de Deus. E tudo que acontece na nossa vida se resume no que diz na carta aos Romanos, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. O Senhor nada mais, nada menos está nos preparando, querido, para algo melhor, para algo maior, pelas grandes coisas que Ele tem para fazer para cada um de nós. É simplesmente capacidade. Moisés no deserto, querido, Deus não estava ali humilhando Moisés, ou simplesmente fazendo Moisés passar no nervo ali, não, querido. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava tratando com Moisés, Deus estava, querido, moldando também a vida dele, já preparando Josué para uma outra caminhada. Querido, todo o tratamento de Deus, querido, vai exigir algo de nós. Se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé no nome do Senhor. Você quer ser uma matéria bruta, ou você quer ser um diamante na mão do Senhor? Você quer ser simplesmente mais um, como muitos que já são, querido? Ou você quer ser um diferenciado diante do Senhor?
Ou você quer ser aquele que os olhos do Senhor se voltam para a terra e apontam lá um adorador, e aponta lá alguém que morre pelo Evangelho, alguém que morre pela palavra, alguém que entrega realmente a tua vida para que esse Evangelho não seja deturpado, mas para que esse Evangelho seja anunciado e seja divulgado aos 4 cantos do mundo? Querido, como você quer ser usado pelo Senhor? Como que tipo de instrumento você quer ser na mão do Senhor? Simplesmente mais um membro da tua família, ou alguém que está lá, querido, orando, alguém que está lá clamando, alguém que está lá intercedendo pela tua família, alguém que está orando? Parece que quando você ora as coisas ficam piores, mas não, querido, o Senhor nos chamou não para jogar tudo para o alto, não simplesmente para desistir, mas o Senhor nos chamou para nós prosseguirmos para o alvo, prosseguirmos, querido, para a direção, continuar, querido, na presença do Senhor, invocando e bendizendo o nome dEle. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os seus olhos em nome do Senhor. Não sei se você é daqueles que estão indo, querido, para o zimbro, aqueles que estão debaixo do zimbro, ou você é aquele que está saindo. Eu não sei, querido. Eu só sei, querido, que o Senhor, Ele tem um tratamento conosco lá no monte do Senhor, lá no monte Horebe. Feche os teus olhos e apresente a tua vida diante do Senhor. Assim como Elias, ele desabafou diante do Senhor, você também tem essa liberdade nessa noite. O Senhor, esse mesmo Deus, querido, Ele está aqui nessa noite. Esse mesmo Deus, Ele está aqui, Ele se coloca, querido, nessa noite com os ouvidos, assim como diz a palavra de Deus, inclinados, querido, para ouvir a oração, para ouvir o clamor do teu povo. Mas, querido, você precisa abrir a boca, querido, precisa sair som da tua voz. Abra a tua boca, escancara a tua boca, querido, faz delatar a tua boca e fala com o Senhor. Porque, querido, só ouve, querido, só quando alguém ouve é porque o outro está falando. Então você tem liberdade de falar com o Senhor teu Deus, amém, querido? Abra a tua boca então e comece a orar a Deus. Comece a falar com Deus, comece a apresentar diante do Senhor, querido, aquilo que muitas vezes tem te afligido, aquilo que muitas vezes tem batido na tua porta. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, Deus, nós, Pai, na condição de filhos, nós, Deus, na condição de servos do Senhor, assim, Deus, como Elias, Pai, nós na condição de servos, aqueles que estão aqui, Deus, à tua disposição, Deus, oh Deus, ouvindo, Deus, a tua palavra, recebendo, Deus, mais de ti, Pai, querendo andar, Deus, na tua direção. Pai Santo, nós oramos a ti, Pai, nós clamamos a ti, nós invocamos o Deus Santo, nós invocamos, Deus, o teu poderoso nome nessa noite. Pai, Elias, Deus, estava procurando, Deus, um abrigo. Elias estava procurando algo que pudesse refrigerar a tua alma, Pai. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é o nosso refrigério. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é o nosso bálsamo. Nós sabemos que o Senhor é a resposta para aquilo que nós perguntamos, para aquilo que nós questionamos. Sabemos que o Senhor é a solução para as nossas vidas, Pai, a solução para a nossa família. Sabemos, Deus, que o Senhor é a solução lá no nosso trabalho. Enquanto muitos empecilhos, Deus, se colocam diante de nós, Pai. Enquanto muitos, Deus, muitas vezes querem, Pai, tomar o nosso lugar. Enquanto muitos, Deus, muitas vezes querem nos derrubar, Pai. O Senhor é aquele que nos faz estar de pé. O Senhor é aquele que sustenta cada um de nós, Pai. E nós não estamos, Pai, no olho, Pai, nos homens. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor é o responsável pela nossa vida. O Senhor é o responsável por nós estarmos de pé, ó Deus. E nós estamos, Deus, segurando nas tuas mãos. O nosso compromisso, Deus, em primeiro lugar é com o Senhor. Porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos deu a direção, Pai. Então nós cremos que o Senhor é aquele que dá o respaldo. O Senhor é aquele que sustenta, Pai. O Senhor é aquele que nos guia dia após dia na tua presença. Abençoa, Deus, a cada família, Pai, representada aqui nessa noite. Abençoa, Deus, a cada filho, abençoa cada filha, Pai, no nome de Jesus. Pai, que os teus filhos, ó Pai, não venham, Deus, estar olhando, Deus, para as angústias, Pai, que muitas vezes tem batido, que tem tentado assolar seus corações. Mas para que os teus filhos, Pai, venham provar, Deus, do teu bálsamo, Pai. Venham provar do teu refrigério. Venham provar, Deus, do teu consolo, do teu peito, Senhor, do teu ombro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, alcança, Deus, cada vida, Pai, nessa noite, Pai. Ainda, Deus, que a palavra seja difícil, Pai, de sair da boca. Mas assim como está escrito no Salmo de número 139,
Deus, antes até mesmo que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece aquilo que nós vamos falar, o Senhor já conhece aquilo que nós vamos orar. Então recebe, Pai Santo, nessa noite as nossas vidas na Tua presença. Recebe, Deus, o nosso clamor, Pai. Recebe, Deus, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, todo o nosso ser. Recebe, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, e nós invocamos o Teu santo nome nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, Senhor, oramos a Ti. Desesperado,
Deus é algo para você. A palavra do Senhor em Provérbios, não precisa abrir não. Provérbios 24:10 está escrito assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se no dia da angústia você se tornar frouxo, se você afrouxar, a tua força vai ser pequena. Mas se você disser não, eu vou vencer em nome de Jesus, o Senhor ele tem coisas maiores para cada um de nós. Sabe que deixa eu esperar que minha esposa possa vir um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Às vezes você pensa, às vezes você imagina. Essa palavra me chamou a atenção desde quando eu olhei. Porque a gente não fica imaginando que será que eu vou pregar hoje, vou sair procurando alguma coisa por aí. Não. O Espírito Santo ele trata conosco, trata com cada um de nós. Então quando a gente fala em refúgio, é porque a gente está precisando de refúgio. E porque a gente encontra refúgio no Senhor. Mas esses dias eu essa semana, essa semana. Por isso que eu falo para você que não ora só pela tua vida, ora pelo teu irmão. Eu sei que ele passa, que tem problema, ora mesmo sem saber. Fala, Deus abençoa meu irmão em todas as áreas da vida dele. Ora mesmo sem saber. Se você tem uma intimidade a mais, pergunte para você que você tem tudo. Se você não tem, querido, abençoe a vida dele em nome de Jesus. Mas os que um dia serão, um dia talvez eles entenderão isso. No começo da semana eu disse assim para minha esposa: cheguei do trabalho e aquele dia que parece que a cabeça vai sair fora do pescoço, você não acha mais nada, parece que a vida vai embora. Eu cheguei do trabalho e eu disse assim: ó, não lembro que ela comentou comigo, mas eu falava: cansei. Mas como assim, cansei? Quando você fala tudo, você fala trabalho, você fala tudo, você fala ministério, você fala tudo. Sabe que porque às vezes tem pessoas que pensam que a vida da gente é uma vez por dia, ou de vez em quando sobe aqui uma horinha, meia horinha, uma palavrinha, rapidinho, alguma palestrinha, uma coisa assim, pronto, acabou o dia. Você não tem ideia do que é a nossa vida, do que a gente vive na presença do Senhor, das tribulações, das aflições que acontecem no mundo espiritual, além do mundo físico. Você não tem ideia disso. Mas uma mulher tola, como muitas que existem por aí, ela dizia assim: o problema é teu. Pegaria os dois ombrinhos e faria assim: e agora? Quanto que é a minha parte? Falei que é o filho pródigo. Mas ela esteve orando pela vida, ela esteve intercedendo. E o abrigo, amado, nós encontramos simplesmente, amado, no homem, mas o abrigo para as nossas vidas nós encontramos em Deus, o Senhor. Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso refúgio, irmãos. Ele é o nosso refúgio para a nossa alma. Sabe, irmãos? Ele é aquele que, quando você se encontra na presença dele, você se encontra seguro. Mas até o momento de você chegar debaixo do Senhor, tem um período de tempo que nós precisamos continuar crendo no Senhor. Agora fica a minha última pergunta para você. Você ainda continua crendo nos planos, nos propósitos da tua vida, até você chegar debaixo do símbolo para você orar ao Senhor? Ou você já jogou tudo pro alto? Como muitas vezes nós falamos até mesmo sem pensar, mas a graça do Senhor é maior do que as nossas imprudências muitas vezes. Sabe, querido? Busca no Senhor. Espera nele, você sempre vai encontrar algo para a tua vida. Sempre quando você buscar em Deus. Não vive perdendo tempo, irmão, buscando Deus. Me dá um carro, agora me dá uma casa, agora me dá um apartamento lá na praia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um monte de gente que tem apartamento na praia e está tirando a sua vida. Tem um monte de gente trocando de carro todo ano que está matando filho, espancando, isso tudo por aí. Busca em primeiro lugar, querido, refúgio em Deus. Busca em primeiro lugar abrigo para a tua alma, querido.
O único lugar que nesse mundo que nós encontramos em segurança, não é quando você bota o cadeado no teu portão, quando você faz o seguro da tua casa, da tua vida, mas é quando você está descansado no Senhor. É quando teu coração se deleitou no Senhor. Sabe, querido? E quando o Senhor começa a te consolar, você fala assim: agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Sabe, querido? Busca consolo. Busca abrigo no Senhor. Ele chama os filhos dele em todo tempo, querido. Ele continua dizendo todo tempo: vem meu filho amado. Ele continua dizendo, amado. Todo tempo ele continua dizendo isso. Mas nós precisamos só chegar a Ele, sair do nosso lugar de conforto, de conformismo, e dar um passo para Jesus, e dar um passo para Ele. Ele sempre nos espera. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Chega no Monte Horebe, querido. Ainda que tenha que andar 40 dias e 40 noites, mas chega lá. Lá com certeza você vai encontrar, querido, o abrigo de Deus. Lá com certeza você vai encontrar refrigério, bálsamo do Senhor. Lá o Senhor vai falar com você mais uma vez. Jesus. Diga isso mais uma vez, olha para mim. Louva Ele. Abra tua boca, adora ao Senhor. Desesperado por paz de ti. Nessa noite, eu sei como é que você está se apresentando diante do Senhor. Eu só sei que tudo que nós precisamos e tudo que nós necessitamos, nós encontramos no único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor. É por isso que nós entregamos a nossa vida a Ele. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, mais forte, Senhor meu Deus, meu Pai, nessa hora, mais uma vez, eu entrego minha vida, os meus caminhos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti, eu me rendo aos Teus pés. Oh Deus, fala mais forte: oh Deus, toma conta da minha vida, seja meu administrador.
eu te agradeço mais uma vez por mais uma noite na tua presença, Senhor. Obrigado por cada vida que veio aqui essa noite, Deus. Te adorar o teu nome e te louvar. Muito obrigado, Deus, pela vida, Senhor, de cada obreiro. Obrigado, Senhor, pela vida de cada adorador que o Senhor trouxe aqui, Deus, para bendizer o teu nome. Abençoa, Senhor, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco, Deus. Abençoa, Senhor, oh Deus, do mais intelectual, Senhor, até aquele mais simples, Deus. Eu te peço, abençoa no nome de Jesus. Porque a tua graça é para todos, o teu favor é para todos, o colo do Senhor é para todos. Pai, abençoa no nome de Jesus, mais uma semana, Pai, dos teus filhos. Abençoa, Senhor, toda a família, Deus, aqui representada, Pai. Nos guarda, Senhor, nos livra do maligno, Deus, em nome de Jesus. Nos fortalece, Deus, e reveste, Pai, as nossas vidas, Deus, para aquilo que nós temos que enfrentar. Não estamos, Deus, fugindo, Senhor, da luta de maneira nenhuma, Pai. Mas nós queremos estar abrigados, Senhor, debaixo da tua mão poderosa. Porque nesse lugar nós encontramos tudo que nós precisamos, Deus, para ser mais que vencedores. Abençoa, Deus, as nossas vidas, Pai, a tua presença, Pai. Nos unge, nos capacita, nos reveste a cada dia, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido? Graças a Deus. Prefixo CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Que isso? Eu não sei. O que tá acontecendo? Meu Deus. Gente, o que tá vendo?
provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia, não me deixa só mais dias. Estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar.